Vamos à primeira alternativa. Primeiro, a respeito do impedimento e de suspeição. De acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Nos juízos coletivos, ou seja, nos tribunais, por exemplo, no caso do STF, onde eu tenho 11 magistrados ali, 11 ministros, nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 4º grau. Para respondermos a essa questão, nós vamos observar o que nós temos no artigo 253 do Código de Processo Penal. Alguns entendem que ali eu tenho uma hipótese de impedimento, mas a doutrina majoritária tem dito que aqui há uma situação de incompatibilidade. Mas perceba que a questão ela não usa essa expressão, né? Ela só está falando de acordo com impedimento ou suspeição. Mas eu devo registrar que para a doutrina majoritária, o que eu tenho no artigo 253 é uma hipótese de incompatibilidade. Vamos observar a letra da lei. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Então, item errado. Errado. Vamos à próxima questão, letra A, próxima alternativa, letra A está errada. Vamos à letra B. O juiz será suspeito, lembrando que a hipótese de suspeição tem caráter pessoal, subjetivo. O juiz será suspeito, podendo ser recusado por qualquer das partes, se tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Exemplo clássico que a gente tem aqui, imaginemos que o sujeito atue como juiz num processo em 1º grau, ele vai lá e decide o processo em 1º grau, há o recurso de apelação, esse recurso chega até o tribunal, onde esse magistrado agora é desembargador. Ele pode, nesse processo, atuar? Não. Ora, mas é algo subjetivo? É algo pessoal que está tendo aí? Não, preste atenção, que é um elemento objetivo. Se é objetivo, a expressão suspeição que está aqui está errado. Na verdade, o que eu tenho nessa alternativa é uma situação de impedimento. O juiz será impedido de atuar. Artigo 252, inciso 3º, o juiz não poderá exercer a jurisdição se tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito. Portanto, alternativa B, errada. Vamos à letra C. Ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, que enseja o impedimento ou a suspeição, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, o enteado de quem for parte. Então vamos a um raciocínio simples aqui. O juiz é sogro do réu. Ele pode atuar no processo? Não pode. Não pode. Essa proibição, esse impedimento, essa proibição é absoluta. Por que é absoluta? Preste muita atenção. Mesmo que dissolvido o casamento, o sogro não pode atuar no processo onde é réu o seu genro, tá bem? Então, o juiz é sogro do réu, quer dizer que o réu é genro. Mesmo que ele deixe de ser genro, o juiz não pode atuar, porque eu estou falando da parte. Ah, professor, que coisa estranha isso. Sim, é estranho. Nós vamos trabalhar com essa regra então. O juiz que é sogro, que é padrasto, que é cunhado, que é genro, que é enteado, de quem é parte, não pode atuar no processo, mesmo que dissolvido o casamento. Tá bem? Mesmo que dissolvido o casamento.
A princípio, nessa alternativa que nós temos aqui, essa expressão, a princípio, ela é irrelevante, tá bom? Tá. Vamos observar algumas regras para a gente tratar desse tema, tá bom? O impedimento ou a suspeição decorrentes do parentesco por afinidade, e o parentesco por afinidade é aquele que decorre de casamento. O parentesco por afinidade, o impedimento e suspeição, cessará pela dissolução do casamento que lhe der causa. Ponto. Então, dissolvido o casamento, não tem impedimento e não tem suspeição mais. Entretanto, há uma ressalva: salvo sobrevindo descendentes desse casamento. Ou seja, mesmo que dissolvido o casamento, se houver descendentes, o impedimento e a suspeição se mantêm. Então, tem uma regra aí que a gente não pode esquecer, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui abrir um pouco o quadro, que é o seguinte: há uma regra. Impedimento e suspeição que decorra de parentesco por afinidade cessam em razão da dissolução do casamento, salvo se desse casamento advier prole, ou seja, descendentes. Oportunidade em que o impedimento e a suspeição se mantêm. Perfeito, professor, acho que eu entendi. Mas há uma parte final muito importante nesse artigo. Vamos dar uma olhada ali. Muito importante é o que eu tenho aqui, ó. Eu vou anotar até com outra cor, tá? Vou anotar ali com azul. Mas, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, não funcionará como juiz, ou seja, mesmo que dissolvido o casamento, sem descendentes, mantém-se o impedimento. Então, quando está falando aqui que não funcionará, mantém-se o impedimento, em relação ao juiz, que é sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado de quem for parte. Ah, agora sim. Olha que interessante. Vamos anotar aqui adiante. Eu vou até, nesse caso, vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos primeiro, eu vou até apagar, eu vou sair desse quadro. Qual o objetivo? Eu vou sair desse quadro porque eu quero uma página em branco aqui, tá? Então eu quero uma página em branco. Eu vou agora simplesmente duplicar o que eu tenho aqui e tirar a anotação que nós havíamos feito, que eu tenho nesse slide. Eu vou tirar essa anotação porque eu quero esse slide em branco para a gente tratar desse tema. Tá? Então nós vamos aqui pegar o slide em branco, colocar a apresentação no slide atual, volto novamente a ele agora sim. Então vamos lá, olha. Vamos trabalhar dessa maneira. O juiz é sogro da parte, ou seja, do réu. Vamos botar aqui o réu, tá? O réu. Se o juiz é sogro, preste atenção no que eu vou anotar agora. O juiz está impedido de atuar. Então, se ele é sogro, está impedido. Então, eu tenho o impedimento. Impedimento. Ponto. Esse impedimento, nesse caso, em que ele é sogro da parte, esse impedimento ocorre na constância do casamento, mas também esse impedimento ocorre com a dissolução do casamento. Dissolução do casamento. Ora, professor, essa dissolução do casamento pode ser com filhos, descendentes, né? Ou sem filhos. O que é indiferente, porque nesse caso o impedimento irá se manter.
Por isso que eu digo, quando o grau de parentesco é com a parte, o impedimento se mantém de forma absoluta. Então aqui eu tenho uma regra, cujo caráter aqui é absoluto. E por que absoluto? Porque o impedimento se manterá, mesmo que dissolvido o casamento, com filhos ou sem filhos, tanto faz. Perfeito. Agora vamos a outra situação que nos interessa. Aí eu vou pegar aqui a caneta. Vamos colocar uma outra situação. O juiz é sogro do advogado do réu e não do réu. Tá. Se ele é sogro do advogado, a gente vai anotar agora o seguinte. O impedimento ou a suspeição, no caso impedimento, se manterá na constância do casamento. Na constância do casamento. Ponto. Constância do casamento. Entretanto, esse impedimento não estará impedido, não estará impedido se houver a dissolução do casamento, sem filhos. Por quê? Porque se houver a dissolução do casamento com filhos, ou seja, descendentes, o impedimento se mantém. Ele estará impedido. Impedimento se mantém. Então, olha que interessante. São situações distintas que a gente percebe se o grau de parentesco é com a parte ou com outra pessoa. Se o grau de parentesco é com a parte, como está anotado aqui em cima, o impedimento se manterá estando casado ou não casado, com ou sem filhos. Se o impedimento é em relação a outras pessoas que não sejam as partes, aí o impedimento se mantém na constância do casamento, não estará impedido se houver a dissolução do casamento sem filhos. Mas e se tiver filhos? Opa, aí continua impedido nesse caso aqui, e não no caso de cima, porque o caso de cima é uma regra de caráter absoluto. Perfeito. Vamos analisar os dispositivos que nós temos aí na sequência. O impedimento ou a suspeição decorrente do parentesco por afinidade cessará com a dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Ponto. Acabou. Agora, olhe, mesmo que dissolvido o casamento, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, o impedimento continua quando o juiz for sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado de quem for parte no processo. Então, nesse caso, nessa última parte, eu tenho aqui uma situação em que se mantém a suspeição ou impedimento, porque é uma regra de caráter absoluto. Agora, eu trouxe um quadrinho, fica muito legal para a gente entender. Não funcionará de forma absoluta. Não funcionará. Ou seja, está impedido de atuar como juiz o sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte, mesmo que dissolvido o casamento com ou sem descendentes. Não interessa. Agora tem uma outra situação. Não funcionará como juiz o sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado de quem for, agora vamos anotar aqui, defensor ou advogado, vamos botar defensor do réu. Só que nesse caso, ele não é parente da parte. Então, essa regra aqui, ela não é absoluta.
esse impedimento que eu tenho não decorre de uma regra absoluta. Por quê? Porque eu tenho exceção. Eu tenho uma exceção em que o impedimento ou suspeição será afastado. Mas nesse caso, se houver descendentes, não haverá o impedimento. Então, é admitida a exceção nesse caso. Essa regra encontra-se ali no artigo 265. Eu só vou voltar aqui no nosso quadro para a gente analisar a questão que está aqui antes, né? Isso, a questão está aqui. Eu vou apagar essa anotação que nós fizemos para ficar mais fácil para a gente trabalhar em relação a essa questão. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo apagar aqui. Não, estou riscando tudo. Vamos tentar apagar o que está aqui, tá? Agora sim. Vamos dar uma limpada aqui no quadro. Opa, não consegui porque essa anotação aqui ela já foi anotada em definitivo. Então vou fazer o seguinte, só um minuto, caneta nesse caso, vamos puxar para cá. O que eu vou fazer? Nós vamos manter a anotação. Agora eu venho aqui, vou duplicar ele e vou tirar essas anotações para a gente agora trabalhar com esse quadro. Agora sim, a gente consegue trabalhar com ele limpinho, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver a nossa questão. Ainda que dissolvido o casamento, que enseja o impedimento ou a suspeição, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, o enteado de quem for parte no processo. Ainda que dissolvido o casamento, com ou sem descendentes. Por que essa informação aqui ela não é importante agora? Porque estou falando de um parentesco com a parte. Se é parentesco com a parte, o impedimento é de caráter absoluto. Então, de fato, não poderá funcionar como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, o enteado de quem for parte no processo. Então, item absolutamente correto diante de tudo que nós apresentamos aqui, tá? Tem um texto legal que foi apresentado, os quadrinhos. Agora sim, ainda que dissolvido o casamento, sem necessidade, isso está correto. Vamos à próxima alternativa que nós temos. Então, a resposta para a alternativa C é a regrinha que eu tenho nesse quadro anotado aí. Vamos lá, vamos à próxima que nós temos aqui. O juiz será impedido se for credor de qualquer das partes. Errado. É hipótese de suspeição. Credor das partes. Lembre-se que ser credor é uma relação de caráter subjetivo. Se é de caráter subjetivo, é suspeição e não impedimento. A letra D está errada. Letra E. A suspeição poderá ser reconhecida ou declarada ainda que a parte injurie de propósito o juiz. Errado. Se a parte ofende o juiz de modo a criar uma animosidade e com isso alegar a suspeição, ela não pode ser beneficiada do seu dolo, né? Então é exatamente o que eu tenho no artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criar a situação de suspeição. Então, item errado, porque está falando que poderá. Errado, então, essa situação apresentada. Gabarito da questão, sem dúvida, é o que nós encontramos ali na alternativa C, tá bom? Alternativa C. Antes de você encerrar, eu quero que você faça o seguinte. Clique lá na sinetinha para receber as notificações do nosso canal, inscreva-se no canal e dê um like aí, tá certo? Você vai fazer isso agora. Então vamos lá. Vai fazer o seguinte, sinetinha para receber notificações, inscrição no canal e vai lá e dê um like, tá certo?